Olá pessoal, para quem está se juntando agora, sejam bem-vindos ao BDR Day. Meu nome é João Lisboa, sou sócio da IP e parte da equipe há 7 anos. E nesse painel a gente vai falar sobre computação na nuvem. Computação na nuvem é uma das grandes tendências globais hoje. As empresas estão cada vez mais deixando de comprar servidores para os seus escritórios e optando por contratar servidores e serviços de computação remotamente, na chamada nuvem. A nuvem foi um negócio que se tornou muito importante no mundo recentemente, e ela basicamente tem 3 grandes fornecedores desse negócio hoje: a Amazon, a Microsoft e o Google. Esses 3 negócios foram ou são investimentos relevantes aqui para a EP e a gente acompanha há mais de uma década. E a nuvem se tornou relevante dentro desses 3 negócios nos últimos anos e promete se tornar cada vez mais relevante. Dessas empresas, quem lidera o mercado é a Amazon, com mais ou menos 1/3 do mercado. E hoje, para discutir esse tema com a gente tem a honra de conversar com o diretor-geral da Amazon Web Services no Brasil, o Kleber Moraes. Então, Kleber, obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso BDR Investor Day. João, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o assunto é relevante, principalmente para os investidores. Tenho saudade dos meus tempos de RI. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Kleber. Eu acho que seria interessante a gente começar um pouco pela história dessa indústria. Então, a Amazon foi a pioneira nesse negócio de computação na nuvem. Conta pra gente como foi essa trajetória e o que a nuvem trouxe de tão interessante para os clientes. Legal. Internamente, na Amazon, a gente, quando tinha picos de consumo, você pode imaginar uma Black Friday que está aí por vir, e logo depois da Black Friday, uma capacidade ociosa muito grande. Internamente, há mais de 15 anos atrás, a gente descobriu um mecanismo de transformar isso em um serviço focado para os clientes, onde eles pudessem usar essa capacidade computacional pagando conforme eles utilizassem, e sendo isso feito via internet. Acho que lá atrás, quando a gente começou, e a AWS foi a pioneira da nuvem, atrás, quando a gente começou, praticamente era uma aposta, em cima do que a gente falou aqui, estava acompanhando o anterior, Tesla, ela foi uma aposta, mas o grande ponto, talvez, João, que aconteceu no mercado de tecnologia, fazendo um paralelo com o mercado da energia, foi a disruptora. Atrás do mercado de energia, você tinha que ter o seu gerador, você tinha que ter um espaço físico para ter esse gerador, você precisava ter o combustível, e a partir do momento que isso transformou na rede, e você com um clique tinha energia na sua casa, isso proporcionou a revolução industrial, ou acelerou a revolução. A mesma coisa aconteceu com a nuvem. A partir do momento que a gente começou a disponibilizar essa quantidade de serviços, proporcionando aqueles clientes que queriam inovar e não precisavam fazer grandes investimentos em tecnologia, isso trouxe o boom das startups. Então, o que aconteceu com a energia elétrica na Revolução Industrial impactou as empresas de tecnologia a partir daquele momento. E a gente veio nesse crescente. A gente conversou um pouco aqui ao longo do tempo. No início, as empresas que abraçaram foram as startups. Elas utilizaram isso como vantagem competitiva dos seus negócios. Elas não tinham um alto custo de entrada. E no momento seguinte, essas empresas começaram a impactar o que a gente chama das grandes empresas enterprise. Então, no caso da AWS, a AWS Brasil faz 10 anos de Brasil esse ano. No caso do Brasil, a gente, ao longo dessa trajetória, a gente fez esse mesmo ciclo de apoiar as startups no início, startups que hoje são grandes unicórnios. A gente pode falar de Nubank, a gente pode falar de Vtex, de Gimpass, de Quintandara, ou seja, todos esses clientes que utilizaram a nuvem como diferencial competitivo, e nesse momento vários clientes enterprise seguindo essa jornada para manter a vantagem competitiva. Então, de tudo que foi falado desse contexto de nuvem, de tudo que foi falado da AWS, ele insere nesse contexto, onde a gente realmente é capaz de ajudar grandes empresas na sua jornada de inovação e na sua jornada de transformação. O último ponto que eu queria trazer é que hoje, que a gente acompanha no mercado no dia a dia, os clientes não têm mais a dúvida se eles vão para a nuvem. O grande ponto que eles têm dito é quando e como eles irão, que esse é um grande desafio, talvez o maior desafio das empresas atualmente.
Muito interessante como é que esse mercado permitiu que startups que talvez nunca tivessem existido passassem a existir, porque no momento elas não, poderiam não ter o capital para investir nos servidores, mas elas contratam vocês e isso, o serviço de vocês, o custo vai escalando junto com o negócio delas, né? E esse negócio de nuvem, às vezes ele é complicado para entender, principalmente para quem não está muito dentro do setor de tecnologia ou que acompanha essa história de perto. Será que você deu alguns exemplos agora, você falou do Nubank, será que você pode dar uns exemplos de clientes grandes seus e que tipo de produtos e serviços eles contratam com vocês? Eu posso. O que aconteceu, João, é que lá atrás, quando as startups começaram, principalmente no mercado financeiro, a ter um diferencial competitivo de ter uma usabilidade melhor para o cliente, de soltar um produto com uma velocidade maior, isso começou a impactar as grandes empresas. Então, quando a gente olha um banco tradicional, ele demora algo como 3 meses para soltar um novo produto. Quando você pega um banco digital, isso é algo como 10 dias. Então, hoje, os grandes clientes começaram a entrar nessa jornada. A gente teve um Banco Inter que fez toda a sua migração e hoje é um cliente que roda na nuvem. A gente tem o BTG+. O BTG+ foi um banco desenvolvido durante a pandemia, todo na nuvem. Se não fosse isso, o desafio seria muito maior. Acho que no segmento financeiro a gente tem o próprio exemplo do Itaú, que recentemente fechou um contrato de 10 anos conosco para fazer essa migração, essa jornada. O que está por trás disso, depois eu falo de outros segmentos, o que está por trás disso são alguns benefícios da nuvem que a gente chama. Primeiro é a velocidade de inovação. Você consegue inovar alocando tecnologias e serviços, como de servidor, como de armazenamento, como uma sopa de letrinhas de IoT, machine learning, inteligência artificial, ou seja, você tem tudo isso à disposição a um custo muito baixo. Então, essa inovação, ela acelera muito, o custo da inovação para se tornar muito barato. A escalabilidade, a gente falou de escalabilidade aqui, mas vocês podem imaginar durante o início da pandemia a necessidade computacional do iFood para poder fazer todas as entregas que a gente tem, que nós como consumidores tivemos, ou a questão do Netflix com game. Então, isso passou a ter uma utilização forte e os mercados começaram a seguir. Então, hoje você tem uma Natura, hoje você tem um Boticário, hoje você tem uma Petrobras, hoje você tem uma Cielo, ou seja, o mercado começou a usar isso nessa jornada, muitas vezes começando com uma jornada maior, que é migrar o legado para a nuvem, ou até usar novas formas de inovar de maneira rápida a um custo muito baixo. Então, acho que esse é que começou a trazer para a mesa do executivo a necessidade de se transformar digitalmente. Então, hoje a gente, assim como a Amazon, a AWS está presente de A a Z, desde aquele pequeno cliente nosso que começa a jornada pagando $100 por mês, até grandes clientes que entram e que migraram todos os seus sistemas para nós. Capital One foi um exemplo do segmento financeiro, que ele desligou todos os seus data centers, mais de 10 data centers, para hoje utilizar 100% na nuvem. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar em todos os segmentos. A gente está, eu diria que é quase onipresente, desde o momento que você acorda e conversa com a Alexa a respeito do clima ou das notícias, até o momento que você pede uma comida num sistema de delivery, até o momento que você faz o Pix, ou uma compra no comércio eletrônico, um pagamento no cartão de crédito. A nuvem hoje é o grande habilitador de tudo isso. Impressionante como o negócio é horizontal, né? Ele atinge todo mundo, né? A gente foi no evento anual de vocês em 2019 nos Estados Unidos e a gente ficou super impressionado com isso, com a diversidade das indústrias que estavam lá e principalmente com a magnitude do evento e dos projetos que estavam sendo apresentados pelas indústrias, né? E hoje vocês são um negócio com receitas nas dezenas de bilhões de dólares, mas o engraçado é que vocês crescem como uma startup, né? 30%, 40% ao ano. Isso é super surpreendente. Por quanto tempo você acha que dá para ficar crescendo nesse ritmo? Assim? Ou talvez, de outra forma, essa pergunta, né? Qual o tamanho desse mercado e em que estágio dessa transição da computação local para a computação na nuvem que a gente está? Bom, a gente tem uma frase interna que a gente chama Still Day One. Hoje, quando você pega o gasto global em TI, a nuvem consome de 5% a 10%. Então, hoje a gente tem aí
clientes gastando um pouco mais, clientes gastando menos, mas o mercado total de TI, os clientes gastam na nuvem 10%. Então, é um mercado gigantesco, é um mercado que o próprio Gartner, o IDC, coloca projeções aí acima de 30% nos próximos anos, e o que a gente acredita que isso é o início de uma jornada. Na hora que você começa a ver aí os clientes precisando se inovar, os clientes com um legado, e aqui eu faço um parênteses, eu fui presidente de uma empresa chamada Bematec, onde a gente tinha uma série de softwares, a gente tinha uma série de legados, que aquele legado, muitas vezes, ele traz a complexidade da migração, ele traz a complexidade de manter, e mais hoje em dia, mais do que nunca, a questão de segurança. Isso são todos tópicos que a nuvem resolve, ou que a nuvem ajuda a resolver. Então, quando você pega empresas que têm grandes legados, empresas que têm um custo operacional muito forte, ela se vê na necessidade de migrar. Acho que aqui a gente está falando com um grupo de investidores, e eu faço uma correlação muito da questão pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho meu carro, eu utilizo meu carro, eu pago meu seguro, quando eu saio eu coloco no estacionamento. O meu mindset é ter um carro, a propriedade física do carro. O da minha filha, não. A minha filha, ela não tem carro. Quando ela vai trabalhar, ela vai com patinete ou vai de Uber, precisa viajar, ela aluga o carro. Então, o que está acontecendo, acho que o grande turn point hoje, que está acontecendo nas indústrias como um todo, é esse. É qual o modelo mental que o executivo tem. É um modelo mental que, principalmente na empresa, isso impacta muito, que é eu ter agilidade, eu ter investimento menor, eu ter um custo melhor em função de levar isso em prol do cliente e do business, ou eu manter uma infraestrutura de data center com custo muito elevado, talvez sem todos os benefícios disso. Então, acho que esse é um momento de mudança, por isso que a gente coloca aqui, tem uma oportunidade gigantesca aí, o mercado é grande, 5G vindo, a questão de inovação, questão de dados, de conhecer esse usuário como um todo, então tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Vou pegar o gancho nisso que você falou agora, né? Que tem muita coisa boa vindo pela frente. Você falou lá atrás da sopa de letrinhas, né? Então, Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, tudo isso é legal, porque o mercado, você falou, ele você estava citando o número de 10% do gasto só que está na nuvem, então você ainda tem muito para penetrar, mas além disso, o mercado cresce, né? Então você tem um bolo que você tem uma fatia pequena, você pode ir conquistando mais fatias do bolo e o bolo vai crescendo, né? E o bolo cresce exatamente com essas tendências. Então, essas tendências viram mais necessidade de computação, viram mais necessidade de armazenamento de dados e tudo isso vira demanda para o negócio de vocês. Eu queria entender como é que você vê isso empurrando a indústria para crescer, em que taxas e de que jeito, e como é que vocês estão se posicionando para capturar bem essas tendências em especial? A gente tem ajudado muito a indústria, principalmente a indústria que eu chamo a enterprise, a se inovar numa velocidade muito rápida. Aquele cliente que ele nasceu digital, os exemplos que eu dei aqui de Nubank, de Hotmart, que é uma empresa que também é virando um unicórnio, ou já está com investimento, o último investimento ela é um unicórnio, essas empresas já nascem digital. Elas já nascem com a cultura de tomar o risco, da cultura de operar na nuvem. As outras empresas, a gente tem um processo que a gente chama de evangelização ou jornada. E essa jornada é interessante, João, que eu vou dar um exemplo para você, de um projeto que a gente fez numa grande empresa, que foi a Coteminas. Coteminas, o Josué, talvez nesse mesmo evento que você teve lá em Las Vegas conosco, que a gente vai repetir agora em dezembro, onde a gente traz mais de 50 mil pessoas para o evento, o Josué entendendo essa complexidade de como eu preciso inovar, o que preciso eu fazer numa empresa centenária como a Coteminas, que vende travesseiro e roupa de cama, como é que eu inovo? Interessante que a gente fez um trabalho com ele, que para nós, dentro da Amazon, tudo começa pelo cliente, a gente trabalha de trás para frente. Então, tudo que a gente desenvolve, na AWS a gente desenvolve mais de 7 novas features ou produtos por dia. 90% do que a gente faz é a 4 mãos, com o cliente entendendo qual é a necessidade dele e não que eu desenvolva alguma coisa para ir para o mercado, mas primeiro eu entendo o que é o mercado e como é que eu desenvolvo. E talvez a Coteminas foi um bom exemplo disso, onde a gente, entendendo o foco dele em dar um bem-estar do sono
para os clientes dele, que é um travesseiro, que é uma roupa de cama, a gente entendendo isso, que o foco principal era o sono, a gente fez esse trabalho de walking backwards, trabalhar de trás para frente, e só para você ter ideia, a gente desenvolveu um travesseiro inteligente. Eles desenvolveram, né? A gente fala nosso porque a gente faz para eles e junto com eles. E esse tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso, depois o Josué pode dividir isso com vocês, mas dentro de uma linha de entender a característica do sono, entender, coletar dados de quem dorme bem, quem dorme mal, por que dorme de certa forma, e isso acelerou tanto nos últimos meses que ele está quase fazendo um spin-off para levar isso ao mercado. Assim como esse exemplo da Coteminas, a gente encontra exemplos do dia a dia de empresas que hoje passam a ter um ecossistema de startups que ele ou compra, ou se associa, ou faz em prol de uma coisa, em prol do cliente, em prol de transformar o seu negócio e acelerar a migração. O que eu digo que aqueles clientes que não entram nessa jornada de maneira mais forte, a chance que eles têm de terem maiores problemas no futuro passa a ser muito grande. Passa a ser muito grande, o custo, as coisas se tornam obsoletas, as coisas se tornam antigas, é um mercado com uma demanda muito forte excedente de inovação, então eu diria para você que de todas essas sopinhas que eu falei, o cliente está em primeiro lugar e conhecer o dado desse cliente, esse passou a ser o novo petróleo. A Amazon tem feito isso de maneira histórica, né? De entender de cada um dos que estão aqui, qual é o perfil de consumo, o que a gente pode levar como diferencial para fazer ofertas, o que a gente traz para vocês como inovação. Então, acho que esse hoje é a mentalidade dos nossos clientes e como a gente ajuda nisso. Junto com esses clientes, junto através dos nossos parceiros, que são centenas de parceiros, capacitando o mercado de uma maneira muito intensa, porque hoje tem uma carência de profissionais nesse mercado muito forte, e muitas vezes globalizando o business. A Vetex hoje é uma multinacional brasileira, o Nubank está se tornando uma multinacional brasileira, a Hotmart é uma multinacional brasileira. Acho que essa é uma forma da gente olhar o Brasil como um potencial de desenvolvimento, que é uma coisa muito boa. Interessante ver esses clientes fora da caixa, né? Que até eles, uma empresa de travesseiros, está usando a nuvem e está conseguindo inovar no negócio deles assim. Agora indo para uma pergunta um pouco diferente, que é o framing que se dá para a AWS no mercado. Então, a AWS é simplificadamente dita como a nuvem das startups. E eu vejo que você deu um enfoque em startups até agora, mas você também falou de clientes enterprise. E eu queria entender se essa simplificação, se você acha que ela captura bem o posicionamento atual de vocês no mercado, ou se você acha que ela perde alguma nuance importante de como vocês já se posicionam hoje no mercado. João, o que aconteceu, acho que quando você coloca o nosso foco anterior em startups, porque foram as primeiras empresas que abraçaram a nuvem. Nós, como pioneiros, no início, e eu tenho 3 anos e meio de AWS aqui, no início falar de nuvem, falar de transformação digital para clientes tradicionais era um desafio maior. Você começava com uma prova de conceito pequeno e aquilo demorava mais tempo para escalar dentro dessas empresas. Então, o que a gente soube fazer foi ganhar o share desse mercado de startup, e hoje a gente tem um share significativo deles, mas nesse momento, todos os clientes enterprise têm um projeto de nuvem. E o que acaba acontecendo é que aí não existe algoritmo de compressão para a experiência. Esse também é um outro lado que a gente olha, ou seja, o fato da gente ter milhares de clientes, centenas de serviços, são mais de 200 serviços especializados que passam por machine learning, que passa por compute, que passa por mais de 14 tipos de bancos de dados especializados. Isso trouxe o tamanho, isso trouxe a experiência, e isso trouxe a oportunidade da gente ajudar os clientes enterprise. Então, quando eu falo para você de manufatura, onde a gente está presente em todos, onde a gente fala aqui em sistema financeiro, onde a gente fala no agrobusiness, então hoje a gente está presente em todos os clientes, e todos esses clientes entenderam o quanto que a gente ganhou de experiência para poder ajudar outras empresas e o quanto que a gente pode ajudá-los, que talvez seja o exemplo da Coteminas, a fazer essa jornada. Então, hoje eu diria que todas as empresas são startups e é por isso que a AWS está em todas elas.
Legal, Kleber. Essa indústria, e hoje em dia é impressionante, vocês já conquistaram um terço da indústria aqui, e essa indústria tem consolidado, né? Então, basicamente, a gente falou dos 3 grandes players, vocês na liderança, e em seguida, Microsoft e Google também consolidando a indústria, e ela vem ficando cada vez mais na mão de vocês 3. Uma pergunta que surge disso esse é um negócio que depende de escala. É importante pra caramba a escala que vocês têm para conseguir oferecer um custo competitivo e um preço competitivo para os seus clientes. Você acha que no estágio atual, com a escala que vocês já têm, existe espaço para surgir um novo competidor nessa indústria ou a briga já está consolidada ali entre vocês 3? Eu tenho alguns anos no mercado de tecnologia e eu acompanhei vários ciclos. Eu fui presidente da Sun, onde em algum momento a Sun chegou a valer mais do que a IBM. Então é muito difícil você olhar e falar assim, deixa eu prever o que vai ser esse mercado daqui a algum tempo. Mas o que a gente olha, e por isso que traz um otimismo para nós, é assim, o cliente ele sempre necessita bons produtos a preços competitivos, que isso é o que a gente define como flywheel internamente, que é o que nos move. Então, ao longo dessa história, a gente reduziu preços mais de 106 vezes. Eu tenho, como eu falei, banco de dados especializados, onde a segmentação deles faz com que o cliente tenha uma redução de custo muito alta, sabendo selecionar qual é o banco de dados, ou na parte de compute, que é a parte computacional, que a gente tem uma série de soluções que permite, muitas vezes, clientes nossos que desenham uma arquitetura e reduz o custo em 3 vezes. Então, o que eu diria? O tamanho, talvez, ele crie um desafio maior para a entrada nesse segmento específico. O que existe, o que a gente vê aí, são vários ASVs, várias empresas corroborando com isso, corroborando ajudar os clientes a acelerar a sua jornada. A Vtex é um exemplo dele, também do e-commerce, onde a gente, com Mariana e com o Geraldo, a gente tem ajudado a globalizá-los. Então, o que eu acredito é assim, que a gente continua no nosso foco em levar esse melhor serviço para o cliente, que esse mercado tem oportunidade para outros entrarem, com certeza, mas o tamanho e a experiência, eu diria que é um desafio e é um blocker muito forte. Entendi, faz perfeito sentido. E hoje em dia, no início, basicamente, vocês foram os pioneiros, então todo mundo que era cliente de cloud era cliente de vocês originalmente, cresceu com vocês e isso foi virando um grande negócio em muitos desses casos. E ao longo do tempo foram surgindo as outras nuvens, outros clientes foram começando nas outras nuvens, mas normalmente ainda cada cliente tinha a sua nuvem que usava. Hoje o cenário já é diferente, né? Hoje o cenário evoluiu para um cenário onde a maioria dos clientes é multi-cloud, ou seja, eles usam tanto os seus produtos quanto os produtos de alguns dos seus concorrentes, nos produtos que eles acham que os concorrentes têm alguma coisa interessante e diferente. E o que acontece? A dúvida que fica quando a gente vê isso, e a gente vendo de fora, né? E aí eu queria ouvir a experiência de você que está dentro desse negócio, é que num cenário multi-cloud, o teu competidor tem acesso direto ao seu cliente, ele está lá dentro. O teu cliente já está, de certa forma, inserido também no ecossistema dele. E isso dá uma chance para alguém começar a falar, legal, olha só, vou oferecer um produto competidor aqui para tentar pescar o teu cliente do teu produto para ele também, né? Será que isso não dá um espaço, não vira um risco de ter uma briga de preço ao longo do tempo por esses negócios? João, um ponto que a gente tem como cultura é assim, a gente olha muito a necessidade do cliente. Então, geralmente a gente foca no que ele precisa, que é essa inovação, que é essa redução de custo. Então, o que acontece, você mencionou isso, que alguns clientes começam com uma estratégia multi-cloud. Ele realmente tenta começar com algumas opções e, naturalmente, vai acontecendo de ter uma nuvem que acaba tendo uma predominância maior. Por quê? Porque é muito complexo você manter uma equipe técnica com diferenciais para uma empresa ou outra. É muito complexo você integrar e comunicar tudo isso entre soluções distintas. Então, você acaba ficando, como um bom engenheiro, com o mínimo denominador comum. Você pega o que tem de menos com diferencial dessas empresas. Então, a sequência que a gente acompanha é mais ou menos essa. Os clientes começam com uma estratégia multi-cloud e, ao longo da história, eles começam a entender a capacidade técnica que ele entende internamente, os diferenciais competitivos, que isso existe em cada uma das empresas, e aí tendo uma predominância maior, talvez com percentual maior de utilização de um tipo de tecnologia,
e com um percentual menor em outro tipo de tecnologia. Isso é um pouco da tendência do que a gente acompanha vários dos clientes fazendo. Entendi. Então, se eu entendi corretamente, tem um certo 80-20 aí entre onde é que você está em casa e onde é que você está pescando alguma coisa específica. Mas vou para uma pergunta. A gente não gosta de falar de percentual, não, mas o percentual que você falou é um pouquinho maior, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou talvez para a pergunta. Essa é uma pergunta de quem é do mercado financeiro, eu acho que eu escuto o tempo inteiro, tá? Que é, muita gente olha isso e fala assim, pô, legal, eu tinha um servidor em casa e agora eu estou terceirizando esse servidor. Esse troço é uma commodity, né? Tanto faz eu alugar um servidor com vocês, ou com a Microsoft, ou com o Google, ou com qualquer outro. Muita gente fala isso. E eu entendo que existem diferenças, que não é necessariamente uma commodity. Mas existem coisas mais substituíveis e coisas menos substituíveis nos serviços de vocês. Focando aqui nas coisas mais substituíveis, vamos colocar aqui, os serviços que vocês chamam de Infrastructure as a Service, né? A infraestrutura como serviço, isso que é a infraestrutura básica, você alugar um servidor e o cliente vai se encarregar de fazer ali tudo que ele precisa com aquele servidor. Nesse serviço, que é um pouco mais comoditizado, você acha que é de fato um produto commodity ou você acha que vocês conseguem se diferenciar da concorrência nesse tipo de produto? O que acaba acontecendo é que eu vou outro dia, semana passada, eu estava com o Marcelinho da Patrus e ele me trouxe um exemplo que aquilo ficou marcado para mim. O que o mercado muitas vezes está acostumado a comprar é comprar meio de transporte, é comprar caminhão. Então, eu comparo e eu faço a commodity de quanto custa um caminhão A e um caminhão B. E eu passo por um processo de compra. A AWS não vende isso. O que a AWS vende é qual é o tipo de transporte necessário para que tipo de carga você tem que levar. Se a carga for menor, eu tenho que colocar um tipo de transporte. Se a carga for média ou se a carga for grande. Então, o que acaba acontecendo é que todas as vezes que você entra nesse mercado, que é um mercado extremamente disruptivo como um pensamento também, olhando a questão da comoditização, a gente durante a pandemia, talvez esse seja um bom exemplo para dividir, durante a pandemia, quando os clientes começaram a ter problemas nos seus negócios, a gente criou processos internos que já vinha fazendo até então, mas durante a pandemia acelerou, que é analisar a arquitetura deles, analisar que tipo de coisa poderia ser migrada, mudada, alterada, e a gente analisou a arquitetura de mais de 500 clientes e permitiu redução de custo entre 20% a 50% para esses clientes. Então, o que está por trás de tudo isso é o que eu falei, essa obsessão pelo cliente. A gente entende que o cliente, utilizando a infraestrutura de nuvem melhor, ele escala de maneira mais rápida os seus serviços, ou ele migra. Então, isso passa muito por um modelo de estar junto com esse cliente nessa jornada, muito mais do que aquele modelo tradicional. Posso falar isso, que eu já fui da IBM, já fui da Sun, daquele onde você fazia uma venda transacional de algumas centenas ou milhares de dólares e ia no outro ciclo esperar daí um ano para fazer uma nova venda. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente acompanha essa jornada e ajuda esses clientes. Isso que esse mercado não é visto muito como um mercado comoditizado. Porque ajudar esse cliente na visão do cliente e não ter uma receita de bolo, cada cliente tem a sua jornada, ele faz toda a diferença. Perfeito, Kleber. Poxa, ficou super claro essa. E agora eu queria falar da outra parte do negócio, da parte não comoditizada, tá? Então, da parte de plataforma. Você mencionou mais cedo sobre banco de dados e você falou, caramba, eu tenho um cliente aqui que inventou um banco de dados em cima da minha infraestrutura que era super eficiente. A gente viu um exemplo, talvez seja esse o exemplo que você está mencionando, da Snowflake, né? Que fez um enorme sucesso no mercado com solução de data warehouse, que é um tipo de banco de dados, e que, basicamente, ela é um cliente seu, mas que compete com um produto seu de plataforma, mas ela é um cliente seu em infraestrutura. Então, ela basicamente está dos dois lados da história, né? E é engraçado que a gente está aqui falando dos grandes players de nuvem, de vocês três, mas nessa parte de infraestrutura só vocês têm essa escala e têm esse know-how para fazer, mas na parte de plataforma vocês têm e outros players nichados que usam os serviços de vocês também têm e também competem. Em alguns casos, vocês dominam algumas dessas verticais de plataforma, em outros são players nichados, especializados, só fazem aquilo e que são seus clientes, mas que nesse produto vencem o cliente com alguma especialização, algum software mais eficiente ou mais legal, ou com alguma coisa que às vezes nem tem na plataforma de vocês para oferecer, que eles inovaram com isso. Como é que você vê a capacidade de vocês de atuar em plataforma? Então,
ter esses serviços especializados e de competir com esses players que só fazem isso e que usam a infraestrutura de vocês? Acho que, Jô, você falou um lado bom, porque eles são nossos parceiros. A Snowflake é um exemplo, assim como a gente, centenas ou milhares de clientes, que a gente coloca isso no que a gente chama na nossa plataforma de marketplace. Então, lá você encontra serviços especializados de segurança, serviços especializados de otimização de banco de dados, ou até mesmo banco de dados. Então, esse mundo atual, eu acho que essa é uma visão completamente aberta, e ele é de colaboração. Em alguns momentos eu estou com o meu produto, em outros momentos são parceiros nossos e parceiros onde a gente trabalha para atuar. O grande mentalidade nossa, vamos chamar assim, é que a gente leva o que é melhor para o cliente. Então, de certa forma, minha equipe é remunerada quando ele vende um produto de terceiro, assim como ele vende um produto interno. Então, não tem nenhum tipo de competição interna de eu falar, eu tenho uma tendência a ir com o meu produto. E isso é que gira a roda, porque são essas pessoas que desenvolvem uma nova infraestrutura. O Zoom, até antes da pandemia, era um sistema servitizado que a gente está aqui, e de repente, após pandemia, com o apoio da AWS, e eu tenho um produto interno também, a gente levou para um outro patamar. Então, acho que esse daria que eu te digo, é a dinâmica. Não existe mais essa dinâmica de olhar a questão de competidor ou não. Existe a dinâmica de que novos produtos a gente pode trazer para o mercado e como a gente ajuda esses clientes. Talvez a visão mais simples de olhar a AWS é que, primeiro, a gente se denomina, vamos chamar assim, builders, ou seja, nós somos construtores, que a gente ajuda os clientes a construir os sonhos dele ou construir os negócios deles. E dentro de casa, a gente tem mais de 200 serviços que são quase que um Lego, vamos chamar assim, onde, a partir do momento que ele junta peças específicas, ele consegue criar um negócio especializado para o seu produto. Essas peças podem ser minhas peças, como peças de terceiros. Então, é por isso que a gente vê nessa colaboração o grande diferencial competitivo do mercado como um todo. Eu acho muito surpreendente como que vocês abraçaram esse papel de plataforma aberta, né? Então, caramba, a relação com open source, a relação agora que você está falando com os serviços de plataforma que, de certa forma, competem com alguns produtos de vocês, mas que usam também, são clientes, e caramba, vamos lá. Vocês abraçaram multi-cloud também, então todo mundo meio que, caramba, olha só, eu vou tentar fazer os melhores produtos que eu consigo para o cliente, e aí vamos ver como é que isso aqui encaixa no cliente, se tiver alguma coisa melhor a gente encaixa também, e a vida vai seguindo aqui, e legal, a gente vai melhorando e vai descobrindo o que dá para fazer e vai fazendo. Um ponto ainda relacionado a isso, você mencionou que, enfim, 10% do volume está na nuvem, do volume de computação atual, né? Assim, significa, muita gente está indo ainda, mas você falou, era inevitável, mas está indo no modelo híbrido. Está indo, olha, caramba, vamos lá, eu vou um pouco para a nuvem, mas vou deixar alguma coisa aqui dentro de casa, um dado sensível, alguma coisa que regulatoriamente eu tenho que deixar dentro de casa. Esse é um modelo que na prática, está funcionando hoje em dia. Muita gente encara isso como um modelo de transição, é um modelo, eu vou ser híbrido até chegar no public cloud, chegar no total nuvem, e muita gente encara que isso é um modelo que veio para ficar. Então, que a gente vai ter coisas que vão ser híbridas daqui para frente, vão ficar híbridas. Como é que você enxerga essa nuvem híbrida? Você acha que ela é transição ou ela é um estado final para algumas coisas? Bom, o grande aspecto é o aspecto cultural. Eu acho que é mais fácil você ir inicialmente, isso são estágios de evolução, dizendo, ok, eu vou continuar em um momento híbrido, até você entender qual que é o diferencial competitivo de você usar a nuvem. Um custo mais baixo, uma velocidade mais alta, a capacidade de inovar. Então, tem algumas empresas que definem, ok, eu vou manter o meu core, porque migrar o legado, ele traz a sua complexidade, mas eu vou começar a ter a inovação na outra ponta usando nuvem. O que eu te falei é assim, a jornada não é a mesma para todos os clientes. Esse é o desafio que a gente fala, evangelizar. O que eu posso dizer para vocês, principalmente investidores aqui, que a tomada de decisão de ir para a nuvem, ela é uma tomada top-down. Não vai ser o seu CIO, o seu CTO, que vai vir com um projeto de nuvem. Acho que esse é um movimento da liderança, esse é um movimento de conselho, onde você tem que realmente olhar os desafios do seu negócio e falar assim, preciso ter uma agilidade maior, eu preciso ter um diferencial competitivo. Então, o que a gente
olha muito no dia a dia, às vezes conversando com membros de conselho, CEOs, é que quem dá o tom dessa migração é o board executivo da companhia. Por quê? Porque existe uma quebra de paradigma e zona de conforto aqui que é muito complexa. A partir do momento, e aí a experiência também traz um pouco dessa história, é que o CIO tradicional, que veio de uma cultura diferente, e talvez até pela minha experiência eu posso dizer isso, que eu acompanho bastante, que tem desafios maiores de empoderar sua equipe, de entender que uma pessoa que está saindo da universidade tem uma capacidade técnica em nuvem muito maior que ele, talvez falte poucos anos para ele completar o ciclo profissional dele. Então, existe dentro das empresas uma barreira cultural muito grande de ir para a nuvem. Acho que o que a análise a ser feita é o quanto isso impacta o meu business, enquanto eu estou disposto a entrar a entender essa jornada de inovação e trazer minha empresa para um outro patamar. Acho que o momento agora é assim, várias empresas estão descobrindo seus novos core de negócio, e eu garanto para você, algumas empresas vão ficar para trás. Elas vão ficar naquele modelo do Kleber, que tinha um carro dele, ao longo do tempo o meu carro começa a ser depreciado e o meu custo de atualização desse carro passa a ser cada vez maior. Entendi, tem que ter um comprometimento grande, tem que virar a chave e tocar naquela direção e vamos lá. Um outro ponto que é super interessante e que a gente tem visto, ainda é pontual, mas eu queria pegar a tua opinião. A gente está aqui falando dessa grande tendência de você sair do ambiente local para o ambiente de nuvem. Mas, curiosamente, alguns players têm feito o movimento inverso. Então, eles estavam na nuvem e estão falando assim, caramba, mas olha só, analisando meu negócio hoje, o estágio que eu estou, vale a pena eu voltar para a computação local. Teve um texto famoso, rodou a internet agora recentemente, em maio desse ano, é um texto do Venture Capital Andreessen Horowitz, um Venture Capital famoso nos Estados Unidos, e o texto se chamava O Custo da Nuvem, o Paradoxo de $1 trilhão. E nesse texto, ele mencionava como que a nuvem é super impressionante como essa ferramenta para você escalar o negócio no momento em que ele está num crescimento super importante, que você não consegue ficar comprando máquina, investir tudo e você não sabe qual é a tua demanda, mas que no momento em que você tem escala e que você já chegou num nível onde a tua empresa tem corpo e ela já tem previsibilidade da demanda para frente, que do ponto de vista de custo, faria sentido você voltar da nuvem para o teu ambiente local e ter uma equipe local tratando disso. Ele dá o exemplo nessa carta da Dropbox, que fez esse movimento de saída da nuvem de volta para dentro de casa, e ele fala que nesse movimento os clientes conseguiriam economizar alguma coisa como 30% a 50% do gasto de computação deles nesse caso de cliente específico. Eu queria ouvir de você se você tem visto esse movimento, se você acha que esse movimento é algo pontual ou se é uma tendência, e como é que você vê a capacidade da nuvem de vocês de reter esse tipo de cliente já nesse estágio mais maduro, se é que essa diferença de custo para ele existe quando ele está nesse estágio. São dois aspectos. Acho que o primeiro aspecto é assim, a nuvem é um processo de aprendizado contínuo. Acho que a todo momento a sua equipe, muitas vezes eu sou certificado em nuvem e tive que me certificar depois que eu entrei na AWS, você tem que estar se atualizando de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque aquele exemplo que eu te dei de redução de custo, de que a gente fez com os clientes entre 20% a 50%, de servidores, de banco de dados que variam muitas vezes 3 vezes, ele parte de um conhecimento interno de como usar o melhor produto. Então, esse é um processo contínuo, por isso que a gente chama de jornada, onde, a partir do momento que você coloca isso no seu processo de estruturar para ir para a nuvem, você consegue, a todo momento, a todo momento, ter uma performance melhor a um custo menor. Isso é inerente da nuvem. Então, eu diria para você que esses clientes que fazem esse processo, com certeza, dificilmente eles migrariam ou voltariam para o ambiente. Por quê? Porque é um ser vivo tendo todos os benefícios. E outra questão é assim, para uma empresa que solta 7 novos produtos ou features por dia, você não ter esse elemento de competitividade para o seu negócio, e aí eu estou olhando muito mais do seu negócio, e achar que o seu modelo, talvez a Tesla, o exemplo seja, você estava citando anteriormente, seja isso, você achar que o seu negócio não tem uma necessidade de inovação tão inerente,
ao cenário competitivo, talvez seja motivos para você fazer essa análise. A gente, com certeza, não tem visto, a gente tem visto, sim, nós, de certa forma, ajudarmos os clientes nessa otimização, ajudarmos os clientes nessa capacitação. Fazendo um parênteses aqui, deixa eu usar uma figura aqui, isso é mais ou menos igual usar a energia elétrica. Na hora que você começa a colocar na casa, todas as luzes ficam acesas, aí você descobre que você tem que começar a apagar a luz, aí em algum momento você descobre que você tem que automatizar o seu ambiente para entrar num cômodo ou sair, aquilo reduzir o seu custo. Guardadas as proporções, é a mesma jornada, que os clientes que abraçam dificilmente, a gente tem um case aí, ou alguns cases, mas que talvez sejam mais pontuais do que a gente vê que o mercado diz, que o próprio Gartner coloca, que até 2040, talvez 50% do mercado já esteja na nuvem. Entendi. Então tem esses dois fatores, né? Se eu entendi corretamente, você tem que primeiro saber se adaptar e conseguir entender e usar os produtos que você precisa ali na nuvem. E o segundo, esse fator de você ter velocidade para inovar e você ter à disposição todas essas ferramentas que dentro de casa você ia ter que desenvolver e isso demora mais, né? E agora, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta sobre o futuro. Eu acho que é uma pergunta diferente. Eu acho que talvez você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Que estão começando a surgir alternativas, ou pelo menos propostas de alternativas de armazenamento na nuvem, só que em blockchain. Então, as pessoas estão falando que vão criar armazenamentos descentralizados para usar espaço de HD disponível, para oferecer isso como uma forma de armazenamento que, de certa forma, é um produto alternativo ao produto de armazenamento de dados de vocês. E alguns projetos já dizem, ou já executam em pequena escala, um custo competitivo, até menor do que o custo das nuvens, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que essa tecnologia ela tem potencial para se desenvolver numa alternativa relevante e competitiva para armazenamento de dados na nuvem? Bom, a gente trabalha muito no conceito de evolução. Então, quando você pega que o dado é um novo petróleo, quantidade de dados, você pode imaginar agora com 5G, um carro autônomo, quantidade de dados que você começa a trafegar, ou o próprio IoT na agricultura, a quantidade de dados que você coleta. Então, dados, esse é uma necessidade exponencial. A forma de armazenar, acho que a gente pode colaborar com as empresas que pensam dessa maneira. A própria AWS tem soluções e serviços de blockchain que pode ajudar essas empresas, da mesma forma que a gente ajudou várias, a ter um modelo cada vez mais otimizado de armazenamento. Talvez para o Kleber ou para o meu amigo que é um advogado, que ele quer guardar alguns processos antigos dentro de uma estrutura, ele pode ter aquele dado armazenado no local, de tempos em tempos ele vai lá, um custo muito baixo, diferente talvez de um banco ou de um e-commerce que precisa ter uma intensidade maior. Eu diria sempre para você em tecnologia, ela vai continuar evoluindo, vão continuar existindo empresas que têm ideias brilhantes e que trazem isso como diferencial competitivo, e o principal motivador nosso é como ser o grande habilitador para ajudar essa transformação. O mercado está começando, o mercado tem muito por crescer e eu acho que o que nos norteia é isso, é fazer isso pelo cliente e para o cliente. Então, eu diria que tudo que vier como boa ideia, tudo que vier como diferencial competitivo, a gente vai abraçar, vai ajudar e vai estar junto nessa jornada. Perfeito, Kleber. E pegando o gancho, então, já que você está falando de abraçar novas ideias e abraçar novos produtos, eu acho que assim, é notável como vocês tiveram essa capacidade de inovar, né? Então, como vocês surgiram com o cloud de um negócio de e-commerce que, assim, todo mundo que olha hoje fala, caramba, como é que essa empresa inovou daí? E tantas outras inovações que partiram de vocês, né? E a gente escuta repetidamente dos executivos da empresa que isso é fruto da cultura de vocês. Então, que a cultura de vocês é muito bem desenhada para permitir que esse tipo de inovação floresça aí dentro. Eu queria ouvir um pouquinho de você, qual é o segredo dessa cultura, o que você acha que é mais importante para manter vocês inovando do jeito que vocês inovam e a par dessas novas tecnologias que podem surgir para vocês conseguirem se adaptar e estar sempre mantendo a relevância e aumentando o potencial de vocês aí dentro. Não, legal. Eu diria para você que inovação é o nosso DNA, coisas como o Amazon Go, a própria AWS, com um aspecto muito peculiar que é foco no cliente. Aquilo que eu falei de começar pelo cliente e trabalhar de trás para frente.
A inovação tem 3 pilares fundamentais que variam de empresa para empresa. Isso que eu digo que é uma jornada. Eu diria primeiro que são pessoas. Então, qual é a equipe que você tem, qual é a capacitação que você coloca atrás dessa equipe, qual é o treinamento que se faz. Esse é um pilar muito forte, muito forte. E, infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem um gap tecnológico de pessoas que não têm essa capacitação. Existe aí no mercado quase de 100 mil vagas no mercado de tecnologia e sendo disputado globalmente. Então, eu diria que o primeiro pilar, pessoas, tem que ser muito bem trabalhado, e a gente trabalha nisso de maneira muito intensa, e por trás disso talvez esteja 15 iniciativas que a gente foca para ter essas pessoas preparadas para essa jornada de inovação. Segundo, a tecnologia. Então, de tudo que a gente falou aqui, hoje a tecnologia está disponível para todos a qualquer momento, a um clicar, no mesmo clicar que você faz para acender a sua luz, você tem capacidade de ter o mesmo nível de segurança que um grande banco tem, você pode levar para a sua empresa. Isso é um custo muito competitivo. Então, hoje, essa tecnologia faz o diferencial e toda a arquitetura por trás disso daí. Aqui um parênteses para fazer. A Amazon lá atrás, o grande diferencial que a Amazon teve para corroborar com essa questão da nuvem foi, no começo a gente tinha um sistema que a gente chamava monolito, que era uma aplicação gigantesca com todas as suas conexões e interconexões para poder gerar um pedido, e a gente descobriu que para escalar de maneira exponencial, se eu não colocasse isso em microserviços, ou seja, eu explodisse esse grande a aplicação em pequenas aplicações que fossem ágeis e conseguisse conectar mais coisas nela de maneira rapidamente, a gente não escalaria. Então, essa arquitetura é fundamental para você poder escalar, e hoje o site nosso muda de 5 a 6 vezes por segundo, especializado em quem, como e por quê. Então, isso faz. E a última, que eu considero a mais importante, é a questão cultural. É a questão que você precisa ter a cultura da inovação. Você precisa ter o cliente no primeiro lugar, você precisa empoderar os seus funcionários para eles tomarem risco. Risco faz parte da necessidade de você inovar, você precisa contratar as pessoas que têm um pouco desse espírito. Então, pessoas, tecnologia e cultura, esse é o tripé que trouxeram a Amazon até aqui, que coloca a AWS como esse grande aliado e parceiro dos clientes, e por isso que eu diria que é still day one. Tem muita coisa boa vindo aí. Kleber, eu queria te agradecer pela presença enormemente, parabenizar pela cultura, que você hoje é o bastião dessa cultura aqui na AWS no Brasil. A gente é super fã do negócio de vocês e gostaria de contar com a presença de você numa próxima vez para a gente atualizar esse papo desse setor que evolui tanto. Primeiro, obrigado pela companhia, pela oportunidade. Eu sou investidor também, então estar no Investor Day é bem legal. E eu diria, o que eu talvez chame a atenção é entender que tecnologia passou a ser um core das empresas. Então, entender para que lado que a tecnologia está indo, qual o benefício que ela traz, de como isso é feito dentro da empresa, na habilidade de inovar e tudo, para nós, investidores, e conselheiros principalmente, é fundamental a gente ter isso na agenda e fazer essa cobrança das pessoas que estão na empresa para entender qual que é esse espírito que sobra. E, por último, que eu queria trazer um lado de Brasil, que eu sempre olho com um cenário talvez mais de longo prazo e otimista, assim, hoje a gente já começa a ter as multinacionais brasileiras. Hoje a gente já começa a ter esses unicórnios. Hoje a nova Vetex está surgindo numa garagem com 6 pessoas com o sonho de inovar, com alguma coisa. Então, a gente tem oportunidade o diferencial competitivo nosso a gente tem todo o diferencial competitivo, que ele tem a ver com pessoas e não com infraestrutura. O gap de entrada não existe gap de entrada para termos uma boa ideia e escalarmos globalmente. Então, talvez a grande chamada que eu faço para o mercado em geral é como é que a gente ajuda a capacitar essas pessoas para dar um sonho de um trabalho digno, um sonho de poder ser um empreendedor, e um sonho de talvez da gente poder colocar o Brasil numa condição diferente para o futuro. Era isso. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha dado algum tipo de insight para vocês. Muito obrigado. Maravilha, Kleber. Obrigado pela essa mensagem super legal e obrigado pelos insights certamente para a gente e pela sua liderança aí na empresa. Parabéns e até a próxima.
Obrigado, um Tchau, tchau. abraço. Tchau.